Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje eu vou ministrar um conteúdo de Ciências do 7º ano do Fundamental 2. Bom, hoje nós vamos começar o nosso primeiro conteúdo do segundo bimestre, certo? Que está na página 202. Página 202 do livro de vocês. E o primeiro tema que vamos começar a estudar é Estudando os seres vivos, animais invertebrados 1, certo? Virando aqui a página de vocês, na página 204, vamos começar com classificação dos seres vivos, certo? Então, primeiramente, vamos pensar um pouco. Todos nós seres vivos, sempre desde lá os primórdios, tivemos a necessidade de classificar as coisas, de separar as coisas, de organizar as coisas. Vocês já pararam para pensar, para prestar atenção que quando a gente vai para a escola, a gente arruma a nossa mochila, a gente arruma a estante da nossa casa, a gente organiza os nossos arquivos no computador, em Word, em Excel, em PDF, organiza em pastas. Então, o ser humano, ele sempre teve essa necessidade, essa tendência a organizar e separar e classificar as coisas, certo? E com os seres vivos não foi diferente. Aliás, não está sendo diferente, ok? Então, os cientistas, lá nos primórdios, eles começaram a estudar e a desenvolver estudos sobre a classificação dos seres vivos, certo? Vocês aqui observando na página 205, esse cientista aqui, chamado Linneu, acompanha aí no livro de vocês, página 205. Esse cientista Linneu, ele reconhecia apenas 3 reinos dos componentes do meio ambiente, que para ele, era o reino mineral, vegetal e animal. Então, para ele, o meio ambiente, o mundo, a terra e tudo o que havia nela era classificado em 3 tipos: mineral, vegetal e animal, certo? Mas com o desenvolvimento dos estudos, os cientistas eles foram estudando já a fisiologia dos seres vivos, Fisiologia é como o organismo dos seres vivos funciona, as características físicas dos seres vivos, tanto nós, seres humanos, animais, quanto os vegetais, as plantas e as bactérias e os fungos e as algas. E também eles observavam o comportamento desses seres vivos, como eles se comportavam entre si, como eles interagiam um com o outro da sua mesma espécie e com o outro de diferente espécie, da sua espécie diferente, certo? Então, com o desenvolvimento desses estudos, houve a necessidade de fazer classificações, de agrupar. Esse grupo aqui é assim, com essas características físicas, fisiológicas e comportamentais. Esse aqui já é assim e esse aqui já é de outra forma, certo? Então, essas classificações, eles deram nomes para essas classificações, que no livro de vocês, na página 206, ele cita essas classificações, certo? A primeira classificação que eles fizeram, primeiro eles deram um nome, de reino. Então, o reino daquele grupo, eles não deram nome de grupo, eles deram nome de reino. Então, reino X, reino Y, reino F, certo? Então,
eles classificaram os seres vivos em reinos, e cada reino com suas características específicas, né? Os seres vivos com suas características físicas, fisiológicas e comportamentais específicas, certo? Então aqui, ó, esse primeiro reino, o reino das bactérias. As bactérias, elas são procariotas, né? Podem ser chamados procariotas ou procariontes. O que é um ser procarionte? É aquele ser cuja a célula do seu corpo, a célula tem aqui a célula do seu corpo e o núcleo dessa célula é disperso. Ele não é delimitado, ele é disperso o núcleo. E isso no caso dos seres vivos procariontes, certo? E as bactérias, elas são unicelulares, ou seja, possuem somente uma célula, certo? Outro reino aqui é o reino dos protoctistas. Os protoctistas são eucariontes. O que é um ser eucarionte? Ser eucarionte é aquele ser vivo pelo qual o seu núcleo ele tem uma delimitação, como se fosse uma bolinha. Ele tem uma delimitação e essa delimitação é chamada de carioteca. Essa carioteca ela protege o núcleo tá aqui dentro, ó, tá bem aqui dentro. E essa parte aqui, esse envolto aqui que envolve o núcleo, que protege o núcleo, é chamado de carioteca, certo? Essa é o tipo de célula dos seres vivos eucariontes. E os protoctistas, eles podem ser pluricelulares, ou seja, eles têm várias milhões de células, ou podem ser unicelulares, certo? O reino dos fungos, os fungos são eucariontes, eles podem ser uni ou pluricelulares. O reino das plantas, as plantas elas são eucariontes, pluricelulares e também fotossintetizantes. Elas têm a capacidade de realizarem fotossíntese, certo? Ok? Então, alguns exemplos, né, de seres vivos desses reinos, ele até cita aqui no livro de vocês. Vamos acompanhar. Página 206. Aqui no primeiro reino, o reino das bactérias, ele dá o exemplo justamente das bactérias e das cianobactérias. Olha a estrutura delas. Como é a estrutura delas? O reino dos protoctistas, né, que aí são os protozoários e as algas. Os fungos, né, um exemplo de fungos são os cogumelos e as leveduras. O reino das plantas, que são as árvores, né, as gramas, os arbustos, as árvores, as plantas que a gente tem em casa, que a gente tem na nossa cidade. E o reino, né, aqui dos animais também, ó, que são formados por seres vivos pluricelulares, eucariontes e não fotossintetizantes, ou seja, não realizam fotossíntese, certo? Alimentam-se de partes de outros seres vivos, um exemplo, mamíferos, aves, répteis, insetos e crustáceos. Nesse reino dos animais nós estamos inseridos. Somos seres mamíferos, então nós estamos aqui no reino dos animais. Esse aqui é o nosso reino, reino dos animais, certo? Então, ó, com os avanços tecnológicos, né, teve aí alguns estudos que foram se avançando. E depois eles começaram a classificar não mais em reinos, mas sim em domínios. E eles classificaram em dois tipos de domínios: domínios eucariotas e domínios procariotas, certo? Aqui no domínio eucariotas vem aí os protozoários, os fungos, as plantas, os animais e os cromistas, certo?
E no domínio procariotas, nos domínios procariotas, tem aí o reino das bactérias, certo? Isso aqui só são mudanças de nomenclaturas, que com o passar do tempo, com o desenvolvimento dos estudos, eles vão fazendo essas modificações nas nomenclaturas, né? Se vocês observando aqui, antes era reino e depois, né, eles classificaram como domínio, não é mesmo? Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, ok? O que eu quero que vocês façam? Vocês vão escolher um desses reinos aqui, ó. Vocês vão escolher um desses reinos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão escolher um desses 5 reinos. Por exemplo. Eu vou escolher o reino das plantas. Tá, escolhi o reino das plantas. Aí eu vou lá pesquisar e eu vou descrever as características desse reino, os tipos de seres vivos desse reino, como eles se comportam, como eles se reproduzem, certo? Como é a estrutura das células deles, como eles sobrevivem, como eles interagem entre si e entre o ambiente e o meio pelo qual eles vivem, certo? Essa é a atividade de casa para vocês, ok? Lembrando que tem mais um exercício de fixação para vocês resolverem e qualquer dúvida estejam digitando e mandando para o site da escola, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.